Então, continuando nosso assunto sobre a independência do Brasil. Ela vai ocorrer por quê? Porque Dom Pedro era bonzinho, né? Queria que o Brasil fosse independente, porque na época tudo favorecia para isso. Basicamente não, certo? A independência do Brasil vai ocorrer pelo simples fato do povo estar pressionando para isso e os políticos brasileiros também. Então não tinha escolha. Dom Pedro, ele não queria que o Brasil fosse independente. Ele queria que o Brasil fosse uma colônia de Portugal. E ele queria ser o príncipe regente dessa colônia. Mas os políticos brasileiros o pressionavam. Então diziam para ele: Dom Pedro, é o seguinte, ou você vai estar do nosso lado ou você vai estar contra nós. E se você estiver contra nós, você vai ter que sair daqui. Você não pode administrar o Brasil. Então Dom Pedro estava ali em uma sinuca, né? Então no livro de vocês vai ser abordado logo no comecinho aqui, ó, as lutas pela independência. Essas lutas por a independência, como está sendo falado, ela vai ser, no caso, as lutas, né, que ocorriam, mas ocorriam de quê? Do povo brasileiro. O povo estava se rebelando contra os portugueses. O povo não estava mais aceitando a presença portuguesa nos estados. E Dom Pedro estava aqui, estava vendo a situação e pagando o preço, né? Estava vendo as disputas. Então o livro vai destacar no começo isso. Aqui, vai destacar isso. E aí o Brasil, né, caminha para a independência. Diferente do que se pensa sobre a independência, que Dom Pedro foi lá, pegou uma cartazinha, pegou uma espada, levantou e disse independência ou morte, e que foi porque ele quis, ou que não. O Brasil foi pressionado demais para que houvesse essa independência e Dom Pedro teve que proclamá-la. Ele não fez um ato heróico de bravura, ele fez algo com que a política na época o impulsionou a fazer. Então, por conta disso, você vai ter um país aí que se torna independente, que é o Brasil, né? E que ele precisa, para ser independente, ser reconhecido. Então, eu vou fazer aqui um esquemazinho aqui. O Brasil, para ser independente, gente, certo? Ignora isso daqui, ó. O Brasil, para ser independente, ele precisa ser reconhecido como país independente por outros. Esses outros, né? Eles têm que ser quem? Todos os países, mas principalmente o seu antigo dono, que era Portugal. Então o Brasil se tornou independente. Na mesma hora, Portugal aceitou que o Brasil era independente? Não, não aceitou. Então o que, que vai acontecer? Primeiro vem os Estados Unidos e reconhece que o Brasil era um país independente. Isso por quê, professor? Porque os Estados Unidos há pouco tempo também se tornou independente da Inglaterra. Então ele logo reconhece que o Brasil era um país independente de Portugal. Depois, certo? Depois, você vai ter ali, você vai ter outros países, ó. Você tem a Inglaterra, você tem os Estados Unidos, você tem os Estados Unidos, você tem a Inglaterra, que reconhece que o Brasil é independente. Lembrando que a Inglaterra, na época, era a maior potência do mundo, não era os Estados Unidos. E só por último, você tem aí o reconhecimento de Portugal para que o Brasil seja independente. E quando isso ocorre, o Brasil realmente se torna uma nação independente dentro do cenário mundial. O que é interessante você saber sobre isso é que, para os Estados Unidos reconhecer o Brasil como um país independente, certo? Cadê aqui? Canetinha. Tem uma travada aí, gente. Enfim, eu vou escrever com a vermelha. Para ser reconhecido, o Brasil por independente, segundo a visão dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ele quis uma coisa em troca. Ixi, gente, travou, enfim. Travou. Então vamos voltar aqui para o vídeo, né? Para ter a independência reconhecida, os Estados Unidos quis do Brasil uma coisa em troca. O que? O apoio político.
Os Estados Unidos quis também que o Brasil reconhecesse ele, Estados Unidos, como país independente. A Inglaterra, para aceitar os Estados Unidos como país independente, ela quis algo em troca. Ela quis o quê? Uma parceria comercial de compra de mercadorias. Já Portugal, para aceitar o Brasil como país independente, ele também quis algo em troca. Então, o que foi? Ele quis um valor, uma indenização em dinheiro para aceitar tal fato. Ou seja, a independência do Brasil, dentro desse contexto, ela foi comprada e bem cara, diga-se de passagem. O livro vai destacar tudo isso, né? Leiam aí que vocês vão entender melhor. Então, como independente, você tem aí a primeira Constituição do Brasil. Primeira Constituição que colocava três poderes no Brasil: legislativo, judiciário e o outro, né? E você colocava o quarto poder, que era o poder moderador. Esse poder era o poder do qual Dom Pedro, como imperador, entrava. Segundo o discurso dele, esse poder funcionava assim: quando nenhum dos três funcionasse, o poder moderador iria intervir e fazer a coisa acontecer. Só que na prática não era assim. Todos os três poderes funcionavam, o que não funcionava era o moderador, porque entrava em cima das ações dos outros três. Então você tem no livro isso, né? Vai destacar tudo isso aqui. Constituição do Império. Vai destacando esse assuntozinho aqui, ó. Eu vou até tentar botar aqui de novo. Porque é bem interessante a gente analisar isso, ó. Tá aqui, né? Tá carregando, tá aqui. Reparem, meu povo. Reparem, reparem. Como que funcionava aí, né? Essa questão do poder. Simples. Você tinha o poder aí legislativo, né? Que eram lá os deputados da época, né? Deputados, senadores e tal, todos, ok? Esses, eles eram eleitos não pelo povo, mas pelo próprio rei. Rei. Você tinha o poder da igreja, né? Que era o quarto poder, que era uma espécie de poder na época, que era lá tipo um poder também legislativo, executivo, enfim. O rei colocava o cara lá, né? As pessoas representantes da igreja lá. O Estado na época não era laico, né? Ou seja, o Estado na época, o país, Brasil, ele não tinha a liberdade religiosa, né? A religião oficial do Brasil era a Igreja Católica. E você tinha aí, né, o quarto poder também, que era ali os conselheiros e tal, todos indicados pelo rei. Segundo o rei, todos iriam governar, né? Todos iriam governar, ter seu momento de opinião e tudo. Mas na prática o que acontecia era o seguinte: nenhum governava. Quem governava era o poder moderador. Esse aqui de cima, que era justamente o poder do imperador. Então era assim que funcionava o Brasil, o recém-país Brasil. E o livro vai destacar justamente isso. Ok? Vai haver revoltas, né? Uma delas vai ser a Confederação do Equador. Só que eu não quero me entrar muito nesse assunto agora. Eu quero entrar mais no slide, né? Esse slidezinho aqui. Meu povo, o que ocorre? O Brasil vai ter sua independência, né? Proclamado por esse sujeito, né? Interessante mostrar aqui quem é ele, porque poucos conhecem. Esse era Dom Pedro I, né? Filho de Dom João, como eu já expliquei. E ele vai ser declarado imperador no dia de 1828, né? 7 de setembro de 1828, né? Professor, mas aqui é no mês de dezembro, professor. Mas
tem uma data muito utilizada ainda hoje, que é o 7 de setembro, independência do Brasil e proclamação do imperador. Então você tem que, né, ter em mente que a data em si não importa. O que importa é o contexto, né? Os Estados Unidos, como eu já expliquei, né, vai ser o primeiro a reconhecer que o Brasil se torna um país independente no ano de 1824. A Inglaterra também reconhece, né, 1827 por aí, 1825, né, não tem uma data específica, a 27. Portugal exigiu do Brasil pagamento para que o Brasil se tornasse independente. Portugal exigiu o pagamento, ó, 2 milhões de libras esterlinhas. Professor, converte isso aí em dinheiro para hoje. Mais ou menos 36 milhões, né? 6 milhões por aí, né, de reais ou mais. Aí você vai dizer, professor, nem foi tão caro. Aí é onde eu destaco uma coisa para vocês. Não é caro dentro dos parâmetros hoje de economia, mas para a época isso era bem caro, ok? E saiu muito caro para o Brasil. O Brasil vai pagar essa dívida no reinado do seu filho, né, Dom Pedro II, ok? Então, voltando aqui, outra coisa, o povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continua a mesma, né? A escravidão se manteve e a distribuição de renda contribuiu para a desigualdade. Em resumo, o que vai acontecer é o seguinte, certo? O povo não ganha com a independência. O povo não ganha. Porque Dom Pedro se torna imperador e tudo, mas não muda nada, fica a mesma coisa. Esse é um dos fatores para que no Brasil, né, você ainda tenha lá várias revoltas. Ok? E aí nós temos o primeiro reinado, né, que vai de 1828 a 31. Professor, por que vai de 1828 a 31? Porque ele morre? Não, porque Dom Pedro I ele vai para Portugal, ele volta para Portugal, né? Ele volta para Portugal. E aí fica aqui seu filho, Dom Pedro II. Então você tem aqui, o governo de Dom Pedro enfrentou muitas dificuldades, né? A principal das dificuldades vai ser a crise econômica. Opa, não vou apagar não. Só riscar aqui. A crise econômica.